que a gente chama hoje de empresas de informação, elas são empresas, ponto. A Globo é uma empresa, a CNN é uma empresa, a Globo é da família Marinho, uma das famílias mais ricas do Brasil, a CNN é do Rubem Menin, dono da MRV, um dos caras mais ricos do Brasil, a Folha é da família Frias, uma das famílias mais ricas também, o Estadão é da família Mesquita, uma das famílias mais ricas, a Record é do Bispo Macedo, uma das pessoas mais ricas do Brasil, o SBT, é da família Bravanel, uma das famílias mais ricas do Brasil. Então, veja que tudo isso que a gente vê como um espaço, uma plataforma para nos informar, na verdade, é antes e muito antes de qualquer coisa, uma plataforma para lucrar. Lucrar. E uma das ferramentas que você tem para poder lucrar é você ter poder. Então, essas plataformas são utilizadas como um instrumento de poder, sim, e como um instrumento de lucro. E de onde vem o lucro? Vem principalmente do que você torna público ali, da publicidade que você dá para as coisas. Sejam as propagandas que você está vendendo, e aí, como o seu objetivo principal é lucrar, eu falei essa frase, ficou meio solta ali atrás, mas eu disse que era a mais importante de todas. A gente volta para ela o tempo inteiro. Como o seu maior objetivo é lucrar, você, por exemplo, não pode informar nada que atrapalhe quem faz propaganda na sua emissora. Você não pode. Porque se você fizer isso, você atrapalha o seu lucro, que é o mais importante. Então, morreu. Segundo, essas empresas têm donos que têm interesses bilionários. Porque, por exemplo, são donos de fazendas enormes. São donos de terras improdutivas. Então, existe um interesse pessoal, porque são empresas de pessoas, de famílias, de CPFs, que não podem dar uma notícia que não seja crítica ao MST. Por exemplo, só para dar mais um exemplo, porque isso significaria um prejuízo material para eles. E é uma turma que quer ganhar dinheiro. Então, vamos usar o que a gente tem de programa, de jornal, de tudo aqui, para fazer uma propaganda contra o MST, que a gente chama de notícia. E bota 6 pessoas diferentes que vão falar a mesma coisa contra o MST. Só que não é notícia. É igual, e é isso que eu quero chamar vocês para entender. Quando você vê uma notícia sobre o MST na Globo, no Estadão, você está vendo uma propaganda igual do Dove, do sabonete. Você está vendo uma propaganda igual do Whiskas, ração de gato. É uma propaganda igual, travestida de notícia. E não é uma opinião com o intuito de informar, porque se fosse, teria a possibilidade, mas uma possibilidade genuína, bem intencionada, justa, deste diálogo, do através dos pontos de vistas, algo maior. Quando você vê uma notícia falando que o presidente do Banco Central ele tem sido super assim, correto, responsável, etc. Isso não é uma notícia. Isso é uma propaganda. Vamos pegar um outro exemplo muito bom. Quando Paulo Guedes, quando descobriram que ele tinha 10 milhões de dólares em paraíso fiscal, talvez todos, e eu boto talvez antes só para me resguardar, juridicamente, mas talvez todos os donos dessas empresas que têm como objetivo o lucro, que nós chamamos de canais de mídia, talvez todos tenham dinheiro em paraísos fiscais. Todos. E aí você fala o seguinte, poxa, isso que eles estão falando, ou não falando no caso do Guedes, porque ninguém deu espaço para a história do Guedes. Ninguém deu espaço para a história do Guedes. É porque isso não é importante?
Não, é porque isso gera prejuízo para os interesses pessoais dos CPFs que estão por trás destas empresas. Hoje em dia, com um país tão polarizado, você acertar o lado que ganha o poder vale fortunas. Sempre valeu muito dinheiro, mas hoje, como o negócio é time A contra time B, né? É fla-flu a história, você está no time que ganha, isso vale uma fortuna. Então, as empresas de mídia passaram a tratar política também como uma propaganda. Então, meu irmão, minha irmã, me perdoe, mas os jornais que você assiste na Globo, no SBT, na Band, os jornais que você lê no Estadão, na Folha, tem ali jornalistas ultra bem formados e intencionados. Eu não quero questionar o cara que está produzindo a notícia, eu estou falando dos escalões acima. Porque o escalão acima, ele já deixa ali fluir naturalmente entre todos que estão trabalhando na empresa ali o conhecimento, né? O saber de que não pode escrever qualquer coisa que não passa. Não pode ter qualquer opinião que não passa. Não pode ser nada que vá contra os interesses da família que não passa. Então, os profissionais do jornalismo têm aquela falsa impressão de que tem a liberdade de falar do que quiser, desde que o que quiser também seja o que o dono da empresa quer. Aí pode ser o que quiser, mas não é o que quiser. E no teatro que a gente viu aqui da CNN, do Pedro Cardoso, a gente vê 4 pessoas ali na bancada, mais uma do lado do Pedro, ali, ó. Isso é um teatro. É um teatro, podia ter uma pessoa só. Dá no mesmo. É isso que o Pedro fala. Não precisava ter 4 mais 2, mas tem o 4 mais 2 porque essa argumentação estética é o que faz as pessoas acharem que aqui tem debate, que aqui tem pluralidade, simplesmente pelo número de pessoas que você vê na tela. Uma farsa. Uma farsa. Deixa eu falar um caso pessoal. Meu irmão, minha irmã, fica comigo agora que o caso é pessoal, então eu posso falar com riqueza de detalhes. Eu fui sondado para fazer... Nunca falei isso até agora, primeira vez que eu vou falar. Eu fui sondado para fazer parte do Conselho de Administração da Petrobras, que é diferente de ser indicado, que é diferente de ter o nome lá enviado, é diferente de tudo isso. Sondado. Quando eu fui sondado, isso gerou desespero nos setores que sabem as minhas posições em relação à Petrobras. Sabe que eu acho que a Petrobras devia ser 100% pública, sabe que eu acho um absurdo o maior grupo de controle da Petrobras ser, né, tirando ali o governo, né, tirando a União, o maior grupo é o grupo dos estrangeiros, que é quem tem o maior bloco de ações, os dividendos que são pagos, eu acho que essa política é um absurdo, a venda das refinarias é um absurdo, enfim, as minhas opiniões sobre Petrobras, elas são públicas. Quando o meu nome foi sondado, e isso vazou, as pessoas que estão por trás desses grupos de mídia não tinham o menor interesse, porque são sócios de outras pessoas que têm a visão da Petrobras como, enfim, uma vaca leiteira, que a gente chama assim, né, em finanças, é o cash cow, né? É uma vaca leiteira de dinheiro, entendeu? Um lugar onde eles podem ficar ali tirando dinheiro todo dia. É uma empresa que eles sabem que fecha contratos bilionários, então eles querem ter influência sobre esses contratos bilionários para poder, enfim, influir nesses contratos bilionários e levar para empresas que fazem parte dos grupos deles ou dos amigos. Enfim, meu nome pintou, imediatamente veio a rejeição. Os veículos de mídia, esses todos, começaram não a dar a notícia de que o Eduardo Moreira tinha sido sondado para o Conselho da Petrobras. A notícia que foi dada era: indicado pelo MST, vai ser conselheiro da Petrobras.
E aí, depois, a segunda versão. Indicado do MST vai ser conselheiro da Petrobras e vai coordenar orçamento de dezenas de bilhões de reais. E aí, depois, indicado do MST vai não sei o quê, indicar orçamento e ganhar uma fortuna sem fazer nada. Veja bem, eu tinha sido sondado. Eu não era nada. Eu não tinha nem sido indicado, como não fui depois. A CNN gastou mais tempo me criticando e falando um monte de besteira. E quando eu digo besteira, coisa errada. A CNN falou que eu era um ator. Não, falou que eu era ator. E a gente fala brincando aqui, mas isso é muito sério. Uma empresa, em tese, que carrega um logotipo ali que, em tese, dá uma super credibilidade, me apresentou como ator. Eu não sou formado, né, em artes cênicas, em nenhum curso de atuação, nada disso, não tenho essa formação, infelizmente, mas não tenho. E aí, falando coisas no dia seguinte, aí um dos argumentos que eles falam é o seguinte: o Eduardo não tem experiência em empresas de petróleo e gás, e eu acho isso um absurdo botar. Beleza, os nomes que foram indicados. Os nomes que foram indicados depois, que saíram oficialmente, sabe quantos tinham experiência em empresas de óleo e gás? Nenhum. Meu irmão, a CNN gastou quase meia hora comigo. Ela gastou mais comigo do que a soma do tempo de todas as outras pessoas que tinham sido sondadas. Teve dia que ela gastou mais tempo comigo do que ela gastou com o presidente da Petrobras. Gastou mais tempo comigo do que com todos os diretores da Petrobras somados. E o diretor, esse sim, tem um poder enorme na mão. É um cara que está na empresa. O conselheiro, ele vota. É um voto de 11. O diretor tem um monte de chefiado ali. É um cara que tem orçamento. Esse tem orçamento de um monte de bilhão para poder gastar. Gastou mais tempo comigo do que com todos somados. Somados. Aí, depois de um tempo, surgiram os indicados, né? Que leu-se na mídia, indicados todos pelo maior banco de investimento do Brasil, através, né, da influência que tem por conta ali do cara que já foi ministro da AGU, que hoje em dia faz parte do banco. Sabe quanto tempo a CNN gastou para criticar o fato dos 4 que foram indicados não terem nenhuma experiência em nenhuma empresa de óleo e gás? 0 minutos. Desde o começo, é óbvio que eu sabia que a crítica não era por causa disso. A crítica não era por causa disso. Era uma propaganda. Era uma propaganda. Então eu digo assim, sem medo de ter essa opinião. A CNN não é uma empresa de jornalismo. Ela é uma empresa de propaganda. Do começo ao fim. Eu vou repetir. A CNN não é uma empresa de jornalismo. Tem jornalistas, e alguns muito bons jornalistas, mas que cumprem o papel, alguns talvez até sem perceber. Eu não posso, enfim, duvidar da ingenuidade e da boa intenção das pessoas, longe de mim querer fazer isso, mas cumprem ali o papel, que é o papel final da CNN, que é ser uma empresa de propaganda e propagar os interesses do seu dono para poder, enfim, dar-lhe poder e, se possível, maior lucro. Não conseguiu ainda. Tomou um prejuízo cavalar do ano passado, mas deu muito poder para o dono. Então, um dos interesses ela conseguiu entregar. A Globo é uma empresa do começo ao fim de propaganda. A Folha, o Estadão, o SBT são empresas de propaganda. E o que a gente aprendeu a ver como noticiário é, na verdade, um momento que é quase um daqueles 1406. Só que, em vez de facas guinso e meia vivarina, o cara está vendendo ali o Roberto Campos Neto e o Paulo Guedes. Paulo Guedes é a meia vivarina e o Roberto Campos Neto é a facas guinso. É a mesma coisa.